paz do Senhor Jesus. Quero falar um pouco que hoje a palavra de Deus vai falar um assunto que é importante para que nós entenda. Então, quero ler Romanos 7, versículo de número 7, 8 e 9. Não, melhor dizendo, 7, 8, 7 e 8, tá certo, é isso mesmo. A lei opera na morte, a luta da carne contra o espírito. Então nós iremos entender aqui alguma coisa sobre esse assunto que a palavra de Deus ela nos revela. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Muito bem, aqui está uma palavra que a qual ela vai falar para nós a respeito da lei, morte, luta da carne contra o espírito, e vai falar que diremos, pois, essas coisas. É pecado a lei? Não, não é pecado a lei. Mas, se não houvesse lei, a Bíblia está falando, então não haveria pecado. E por que então há pecado? Porque a lei, ela foi dada e a lei, ela mostrou, revelou o pecado. Por quê? Porque se o homem, como no caso que foi no princípio, que Adão, ele ouviu a palavra de Deus para dizer não tocai no fruto da ciência, e ele tocou, depois que a Eva comeu, que a Bíblia mostra que quem primeiro pecou foi Eva. Eva ouviu Satanás, deu a voz no ouvido de Satanás, ou melhor dizer, ela deu ouvido à voz de Satanás, e ela comeu do fruto e deu para Adão. Então, depois disso, do sentido bíblico que aqui está falando, então quebrou a lei. Por que quebrou a lei? Porque eles comeram do fruto que Deus havia dito para não comer. Então, a Bíblia está falando o seguinte, que se não houvesse lei, não havia pecado. Mas como houve a lei, que a lei se trata de um mandamento do Deus divino, ele disse para Adão e Eva não comer do fruto, e eles comeram, por isso então quebrou-se a lei, que é o mandamento, por causa de Eva e Adão, porque eles sabiam, mas não obedeceu aquilo que Deus havia dito. Por isso a Bíblia diz que se não houvesse lei, não havia pecado. Por quê? Porque eles quebraram a lei de Deus pecando. Então, quando eles desobedeceram a Deus, então significa que eles quebraram a lei de Deus. E aí onde foi que aconteceu o pecado. Se não houvesse lei, se não houvesse mandamento, se não houvesse uma ordem de Deus para que eles não comessem do fruto, então não tinha pecado, porque não tinha desobedecido. Tudo estava normal. Mas quando eles então desobedecem a ordem de Deus, então isso significa que eles então fizeram o que era para fazer. E aí é onde surge o pecado. Se não houvesse lei, se não houvesse mandamento, não havia pecado, porque Deus não havia determinado nada para que eles pudessem fazer o que quisessem. Mas como Deus disse, não tocarás no fruto da ciência, porque se vocês tocar e vocês comer, certamente morrerá. O certamente aqui está no caso que até eles tocar, tocou, comeu, morreu. É o que aconteceu. Então aí é o que está a Bíblia falando. Aí diz que
pela ocasião do mandamento, despertou em mim as concupiscências, porquanto sem a lei o pecado estava morto. Está vendo? Ou seja, se não tivesse Deus dito para Adão e Eva, come desse fruto, o pecado estava morto, porque o pecado não existiria. O pecado surgiu a partir do momento que eles comeram do fruto, porque aí então se revelou aquilo que não era para ser revelado. Porque Satanás disse: ó, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem não pode ser igual a Deus. Então, por causa disso, a Bíblia diz aqui que por causa da lei revelou em mim a concupiscência e despertou em mim o pecado. Então o pecado foi aquele que foi consumado por causa que despertou no homem, por causa da lei que Deus havia dito que não toca, não come, e eles comeram. Então, como eles tocaram e comeram, é onde a Bíblia diz que então aqui o pecado nasceu, o pecado surgiu, e hoje o pecado domina, por causa que foi despertado na concupiscência, ou seja, aquilo que não era para fazer, o homem fez. E é o que continua sendo. Aquilo que não é para os homens fazer, os homens fazem, e aquilo que é para os homens fazer, que é arrepender do seu pecado e vir para Deus para ser salvo, eles não querem. Então, o pecado vive, o pecado reina, porque ele se despertou a concupiscência do ser humano, e depois que a concupiscência ela é revelada, o ser humano é dominado pelo pecado. Entendeu? Porque a Bíblia está falando que se não houvesse lei, não havia pecado. Se não houvesse lei, o pecado era morto. Por que o pecado era morto? Porque o pecado não tinha surgido, não tinha nascido o pecado. O pecado veio depois que Adão e Eva comeram do fruto da ciência. É o que a Bíblia está mostrando aqui. Entendeu? É isso que acontece nos nossos dias. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim. Está vendo aí? Por que a Bíblia está falando que se não houvesse lei não havia pecado? Por causa disso. Porque quando Deus falou com eles, enquanto eles obedeceram, então a Bíblia diz que tudo estava normal, não havia pecado. Eles eram homens e mulheres que era para ser uma geração santa, uma geração que era para ser um povo que adorasse somente a Deus. Mas quando Satanás chega e engana Eva come o fruto da Adão, então foi revelado. Ou seja, agora Adão e Eva pecaram. Aquilo que eles não sabiam, passaram a saber. Aquilo que eles não faziam, passaram a fazer. Por quê? Porque desobedeceram a ordem de um mandamento e lei. A lei e mandamento. Por que lei e mandamento? Porque lei e mandamento é praticamente a mesma coisa, porque é o mesmo Deus que determinou. Então, por isso, e quando eles comem do fruto, ambos se abriram os olhos e viram que estavam pecador agora era pecador. Aquele homem, aquela mulher que era santo, agora eles estão pecador, são pecador. E por isso a Bíblia diz que Deus lançou-os fora do jardim, porque não poderia ficar num lugar que era completamente sem pecado. Agora, tudo isso aconteceu simplesmente porque desobedeceram a lei. É o que a Bíblia está falando aqui. Se não houvesse lei, se não houvesse mandamento, se não houvesse ordem para não tocar no fruto, então não haveria pecado. Mas como Deus disse, não toque, eles tocaram, então houve o pecado. E agora o pecado se revela. Agora, então, a concupiscência que a Bíblia está falando aqui, que está nos homens, é que faz o homem pecar. Porque ele sabe que se fazer tais coisas é pecado, mas ele vai fazer. O cara sabe que matar não pode matar, mas ele vai lá e mata. Então quer dizer que a concupiscência do pecado trabalha em todo sentido na vida do ser humano, e o ser humano continua longe de Deus. É a razão porque a Bíblia diz: se não houvesse lei, não havia pecado. Não houvesse mandamento, não havia sido gerado o pecado em Adão e Eva. Então é isso aí. Entende que se não houvesse lei, não havia pecado. Ou seja, entende que se Deus não tivesse dito para não comer, não teria pecado. O pecado não tinha surgido, mas por causa disso surgiu o pecado. Então fica aí a palavra de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.